vai, pessoal? Estamos iniciando agora a parte 4 da nossa série sobre perdão, perdoados e perdoadores. Nosso episódio de hoje estará um pouco diferente. Estamos aqui com o psicólogo Fred, que estará nos falando sobre a parte psicológica desse tema tão importante. Como vai, Fred? Fique à vontade para se apresentar. Olá, pessoal. Como o Daniel falou, sou o Fred, sou psicólogo há mais de 10 anos. Sou formado em psicologia, tenho especialização em psicologia cognitiva comportamental, tenho formação em coaching, tenho MBA em administração, gestão de pessoas, então eu tenho um currículo vasto aí, né? Então a gente acaba tendo um pouco de experiência na área de tratar bastante sobre perdão no consultório, né? Muito bom. Teremos bastante coisa para aprender nesse episódio, então. Bom, sem mais delongas, pode soar a buzina que esse episódio já está começando. Bom, Fred, o que temos percebido nos últimos episódios que fizemos sobre esse tema é que, biblicamente, o perdão é nossa obrigação. Não há dúvidas que essa é uma virtude requerida para nós, né? Porém, quando vemos na prática, isso é geralmente algo difícil de fazer. Tem alguma explicação psicológica do porquê é tão difícil perdoar? Primeiro ponto, quando você tem que liberar o perdão para alguém, essa pessoa tem que ter acesso à sua vida. Então, você só tem que perdoar alguém que tem um peso emocional. Então, se existe uma ligação emocional, porque só pode decepcionar ou ferir aquele que ama, né? Porque se eu passar por uma pessoa na rua que não me conhece e fazer qualquer coisa, eu vou fazer um xingamento, né? Ou dizer algumas coisas e a vida que segue. Mas quando o perdão é de pessoas próximas, pessoas que você abriu a sua vida, requer um tempo. Por quê? Porque abre-se uma ferida, né? Então, assim, não é, mesmo que a parte bíblica, né, como você falou, nos direcione a isso, o perdão passa pelo aspecto emocional. E o processo de decepção, de tristeza, ele desperta as várias emoções, né? Tem um estudo pela Universidade da Pensilvânia que ele fala dos efeitos físicos que a falta de perdão pode acarretar, né? Além de problemas cardíacos, né? A pessoa fica mais propensa a infartos, a desenvolver cânceres, entre outras coisas, porque o perdão, a falta de perdão, ela afeta diretamente a sua área emocional. Por quê? Porque existe uma ferida que foi instalada por alguém que você abriu espaço na sua vida. Então, assim, a gente só libera perdão para quem tem sentimento. Porque se a pessoa não tem sentimento, não tem ligação com você, automaticamente não tem nem por que você liberar perdão, porque essa pessoa não tem peso sobre a sua vida. Sim, é bem interessante o que você disse de que temos mais dificuldades para perdoar aqueles que são mais próximos, né? Isso porque quanto mais espaço a pessoa tem em nossos sentimentos, mais machuca quando ela nos decepciona. Agora, partindo um pouco para a depressão, há uma grande incidência de pessoas que ficam depressivas por não liberarem perdão? Sim, porque a falta de perdão, porque a gente está falando de falta de perdão, mas falar a respeito da questão emocional. Quando eu estou ferido ou machucado, o hormônio do estresse ele é desenvolvido. Então, quando eu não libero o perdão, porque o perdão também é um processo, ninguém perdoa só porque a Bíblia manda, precisa passar por um processo de entendimento, né, de aceitação que o outro errou, o porquê o outro errou, porque eu tenho que liberar. E como libera o hormônio do estresse, a gente se torna mais propenso a desenvolver, sim, doenças psicológicas, depressão, ansiedade, problemas gastrointestinal, né, desencarreta vários problemas e vários sintomas físicos e também sintomas psicológicos. Porque junto com o perdão está a decepção. Então, quando você entra num processo meio de luto, porque você entra num grau de tristeza profundo. E quando você entra num grau de tristeza profundo, você para de produzir os hormônios do bem-estar, você para de produzir adrenalina, neuroadrenalina. Então, tudo se torna mais difícil. Bom, você citou várias consequências negativas, né, para o nosso corpo quando resistimos a liberar o perdão. E que uma ferida fica aberta, então, né? E agora do lado contrário, há benefícios para o nosso corpo e a nossa mente quando liberamos perdão? Sim, porque o cortisol é o hormônio do estresse, né? Então a liberação muito desse hormônio, ele vai provocar essas doenças. Quando você
passa por o processo de entender por que você tem que liberar o perdão, entender que o outro é humano, que o outro pode errar, que você também pode errar, você libera o seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa, para que comece a produzir os hormônios do bem-estar. E simplesmente a gente fala que o perdão é o remédio que alivia a alma, né? Então existe um alívio e existe uma paz, né? É uma paz que é uma paz, porque a gente vê muito falar do perdão na área espiritual, né? Na área religiosa. Mas na área psicológica é o sentimento de paz, porque é o sentimento que não existe mais dívida. Você decidiu passar por cima daquilo. Pois é comum, né, quando a gente não perdoa, nos sentimos culpados, como se isso fosse um peso a ser carregado, né? Toda vez que vemos tal pessoa, isso volta na nossa mente. Acredito que todas as pessoas que já passaram por uma decepção já se sentiram dessa maneira. Porque quando você libera perdão, você não guarda, tal, primeiro, né, aumenta a sua longevidade, diminui o seu nível de irritabilidade, porque quando você está chateado ou ferido com alguém, o seu nível de irritabilidade é muito grande. Melhora o sono, né? Porque você começa a liberar os hormônios do bem-estar, começa a liberar o hormônio, né, a melatonina, então você começa a ter noites melhores de sono, né? E além de tudo isso, quando você libera o perdão, é como se você tirasse uma pedra do seu coração, né? Então, o benefício é muito maior para quem perdoa, né, do que para quem é perdoado. Porque quem é ferido adoece mais do que quem feriu. Sim, o sentimento de paz quando perdoamos é bem libertador, realmente. Bom, indo aos atendimentos psicológicos, é comum casos onde o perdão precisa ser tratado? Há bastante casos desse tipo de atendimento? Olha, é um dos assuntos que mais leva, né? Porque ou é problemas emocionais ligados à geração familiar, à questão paterna, relacionamentos amorosos. Então, assim, o perdão é algo que está presente em todos os aspectos. Por quê? Toda vez que você dá abertura emocional para alguém entrar na sua vida, você tem que saber que em algum momento aquela pessoa vai te ferir. Então, em algum momento, por mais que a pessoa te ame, ela vai errar. Porque faz parte da conjuntura humana. Então, o perdão tem que estar atrelado a isso. Então, se eu entro num relacionamento, se eu entro num nível de amizade, entendendo que o outro pode me ferir, eu sou levado a buscar entender o motivo que faz o outro errar. Então, quando eu trato isso no consultório, a gente tenta olhar numa perspectiva diferente, tá? O outro feriu, né? O que eu posso fazer com o que o outro fez comigo? Inclusive nas partes anteriores, chegamos até a comentar que o processo do perdão é realmente uma parte empática, podemos dizer, né? É como considerássemos que erramos também e que precisaríamos ser perdoados em algum momento. Isso eu acredito que nos ajuda a liberar perdão também. Assim, só para não perder a linha de raciocínio, a questão emocional, quando a gente fala que como eu trabalho na terapia, né? Como a gente trabalha na terapia o processo do perdão. Primeiro, eu preciso entender o peso emocional, então eu preciso expressar, né? O outro me feriu por isso, entender quais os sentimentos que me causou, porque um dos sentimentos maiores é raiva, e quando eu expresso a raiva, o ódio, eu me afasto. Mas existe o lado do perdão da decepção, que eu amo, eu tenho que conviver, porque eu escolhi conviver, então eu preciso entender, né, quais emoções negativas isso está me trazendo. Depois que eu entendo, é o que eu já falei, eu vou compreender o porquê. Né? Por que o outro fez isso? Será que o que levou? Quais os motivos? Quais as situações? E, segundo, a pessoa errou. Não é porque você liberou perdão que a aliança e a confiança ela é reconstruída no ato. É preciso ter uma reconstrução. É preciso passar por um processo de segurança, de confiança. Então, a parte que ofendeu tem que ter paciência de entender a outra parte, né? É preciso deixar, entender que aconteceu, não tem o que fazer, ou você libera o perdão, ou você vai se adoecer, ou você deixa ir esses sentimentos, porque quanto mais passado tiver na minha vida, menos presente eu vou poder viver. Então é preciso entender que essa compreensão do perdão faz com que eu me liberte emocionalmente, eu não jogue fora a aliança,
Porque a gente tem um costume muito grande, Dani, de sacrificar o boi por causa de um carrapato. Não é porque não teve um agravamento, a pessoa errou comigo, pode ser o maior erro que eu possa considerar, que tudo aquilo que a pessoa se acaba na minha vida. Então a gente, quando está emocionalmente ferido, a gente tem a nossa mente foca na dor. A gente foca no que aconteceu, a gente esquece todo o outro. É verdade. Quantas vezes nos esquecemos de todas as coisas boas da outra pessoa só porque houve um erro, né? Bom, você já citou várias maneiras, então, de lidarmos com sentimentos. Porém, você tem alguma dica prática de como facilitar o processo do perdão? Tá. O processo mais importante é reconhecer o porquê. Por que eu estou ferido? Por que o que o outro me fez me feriu tanto, me machucou tanto? E aí talvez eu vou entender que o meu amor é muito grande, eu tenho aplicado muita coisa, tal, eu preciso avaliar e entender o porquê a pessoa agiu de tal forma. Porque liberar perdão não significa que eu tenho que conviver com a pessoa. Né? Com perdão, eu posso perdoar sim e deixar a pessoa aí. Mas se eu decidir conviver, eu preciso compreender o que fez a outra pessoa fazer isso, até para reconstruir esse laço de segurança, né? E dar esse benefício de não sacrificar tudo por causa de um erro, porque um erro não define a pessoa. A pessoa te ferir não define tudo aquilo que ela é. Então a gente precisa parar de olhar um só fato e olhar o todo. É isso, tem que haver essa etapa do entendimento, até porque se não há espaço para o outro expressar o porquê ficou ferido, podemos até nos arrepender da atitude errada, né? Não daquela que realmente feriu o outro. Mas é uma coisa bem interessante que você falou, dessa questão aí, né? É preciso ter um entendimento mútuo. Quem feriu e quem é ferido precisa estar disposto a reconstruir isso. Porque geralmente a pessoa quer liberar o perdão, mas a pessoa que ofendeu ou que machucou, ela entra no modo de defesa, né? Então ela se fecha, então acaba destruindo tudo isso, por quê? Porque acaba criando uma defesa e não entende o outro também. Nossa, o outro se feriu, o outro se machucou. Eu preciso entender o tempo, respeitar o tempo, para que isso seja reconstruído mutuamente das duas partes. Inclusive, essa daí foi uma dúvida que será respondida na nossa última parte, né? Enquanto a pessoa não quer receber o meu perdão, se ela realmente se fecha e não aceita o perdão? Eu preciso entender, eu fiz a minha parte. Se o outro não aceitou, não tem o que fazer. Porque assim, você foi lá, você liberou perdão e a pessoa por orgulho ou por alguma coisa. Porque geralmente quando a gente fere alguém, a gente se fecha, né? Porque alguém doente adoece o outro também, né? Mas é preciso trabalhar isso e tudo tem a ver. Se o outro não quer o perdão, não tem o porquê. Eu tentar reconstruir, eu preciso entender que eu fiz a minha parte. Se o outro não aceitou, eu tenho que simplesmente entender isso e começar a administrar isso. Bom, legal. E para fechar então, você tem alguma dica para evitarmos de guardar ressentimentos, até para a gente não se ferir tão fácil? Olha, a grande dica é você se colocar no lugar do outro. Você pode errar. E quando você errar, como que você queria que as pessoas agissem com você? Você precisa ter paciência, entender que é um tempo, você precisa passar por um tempo, porque os pensamentos virão, os sentimentos ruins virão, porque fez isso, como que pôde fazer isso, quebrou minha confiança, quebrou o vínculo. Então, assim, não é de um dia para a noite, é um processo, mas a pessoa precisa entender, ou ela libera o perdão, ou ela morre aos poucos. Bom, Fred, são essas as dúvidas que eu tinha aqui anotado, né, marcado para esse episódio. Eu quero agradecer então a sua participação, por ter disposto de um tempo para participar com a gente aqui. Muito obrigado. Espero que tenha esclarecido todas as dúvidas, né? Mas o perdão é um ato de amor, né? E quem muito ama, muito é perdoado. Então, quando eu decido perdoar, significa que eu estou dizendo, eu amo, eu não concordo com o que você fez, mas eu estou disposto, em nome do amor, a passar por cima de tudo isso. Isso em qualquer relacionamento de amizade, familiar. Então, qualquer dúvida, as pessoas podem me procurar aí nas redes sociais, né? E aí a gente vai conversando. Qual é o seu nome inteiro mesmo, Fred? O pessoal poder te achar aí nas redes sociais?
Fred, né, com 2Y, Almeida. Vai me achar no Instagram com esse nome. Ok, agradeço de novo sua participação, Fred, a todos que estiveram conosco até aqui. Semana que vem sai a nossa última parte do tema perdão, onde a Andressa estará nos trazendo alguns participantes para dar a sua opinião sobre esse tema. Até a próxima sexta, até mais!